No Unisul Comunidade hoje, nós vamos falar sobre a Semana dos Povos Indígenas, que foi realizada neste mês de abril na cidade de Tubarão e também Capivari de Baixo. Para falar mais sobre o assunto, nós trouxemos os pesquisadores, o Alexandre Dematê e a Bruna Catânio, para falar mais sobre o Grupep Arqueologia, que organizou o evento. Também pelas damas, né? Bruna, é um prazer tê-la conosco novamente aqui no Unisul Comunidade. Tudo bem? Oi, obrigado, tudo bem? É um prazer estar aqui. Alex, já é sócio também, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eduardo, agradeço novamente o espaço, né, que tu sempre abre aí para o Grupep, para a gente poder falar um pouco sobre patrimônio, sobre arqueologia, que eu acho que isso é muito importante. Obrigado. É importante e faz parte da história do nosso dia a dia aqui na nossa cidade, na nossa região. Foi realizado neste mês de abril a 11ª Semana dos Povos Indígenas, que marca, né, a semana do Dia do Índio. Como é que foram os trabalhos, Alex? Então, como tu bem colocou, foi a 11ª edição, né? Então são 11 anos aí que a gente está trabalhando com esse enfoque, Semana dos Povos Indígenas. Cada ano tem uma temática diferente. A gente nota que o número de participantes durante esses anos está cada vez aumentando. Esse ano bateu todos os recordes, depois a Bruna pode falar mais sobre isso. A temática desse ano foi sobre alimentação, sobre a alimentação que envolve nosso modo de ser e de viver, né? E várias oficinas aconteceram nesses 6 dias de Semana dos Povos, né? Como tu bem colocou, aconteceu aqui em Tubarão, no espaço aqui da universidade, e aconteceu também uma parceria muito interessante que está sendo selada nesse momento entre o Grupep Arqueologia e o Parque da Tractebel. Então, uma parte desse evento aconteceu lá que foi realmente muito satisfatório. Na realidade, é um belo local para se fazer um evento e tem-se também uma infraestrutura necessária, mínima também, né, Bruna? Eduardo, foi bem interessante, né? Aqui a gente já tem o nosso espaço na Unisul, né? Ali no Grupep, a gente usou o espaço ali do prédio sede, as partes externas para mostrar para a comunidade as atividades que ocorreram. E no Parque Ambiental da Tractebel foi muito interessante pela toda a estrutura que ele oferece de estacionamento para ônibus, próximo do local do evento, a parte externa que foi bem utilizada e também porque muitas escolas vieram com os alunos e trouxeram atividades para fazer com eles fora do parque, né? Piquenique, lanche, queriam conhecer o parque que não conheciam até então. Então é uma estrutura bem interessante. Agora, com relação ao evento aqui na universidade, as oficinas foram realizadas no quesito do tema, que é a alimentação. O que foi trabalhado, Alex? Bom, várias oficinas ocorreram, né? A gente tiveram as oficinas de escavação simulada, que as crianças sempre pedem muito. A gente teve a oficina de cerâmica, cerâmica Guarani, tivemos a oficina de filtro dos sonhos, a oficina de maracas artesanais e a oficina de alimentação, que foi um dos pontos diferenciados desse ano, né, que foi com a Denise, que ela é uma nutricionista, ela é química, nutricionista, e ela conhece muito sobre alimentação e ela fez um trabalho muito interessante com as crianças de tentar trazer essa alimentação natural e nativa, né? A banana, o amendoim, então processou esses alimentos, fizeram paçoca, fizeram fogo, tiveram uma conversa sobre a importância de se alimentar, sobre o que a gente se alimenta é o resultado do nosso corpo para daqui 30 anos, daqui 40 anos, a importância de se alimentar muito bem. E isso foi muito interessante. E tivemos também a presença nesse ano novamente do Tiniá e do Tiri, né, que fizeram um trabalho muito parecido com o que foi feito o ano passado, né, que é uma conversa com as crianças, onde se faz várias atividades, desde de luta indígena até contos indígenas. É bastante interessante, é um dos pontos altos, né, do Inclusive, a gente queria trazê-los aqui no programa, mas infelizmente eles já tinham outros compromissos na aldeia, né, e tiveram que retornar antecipadamente. No qual a gente agradece o pessoal também pela colaboração. Mas principalmente a formatação da cultura indígena na região ainda é fomentada? Ainda tem-se a cultura indígena na região? As pessoas vivem daquela forma ainda? Assim, quando a gente pensa em índio, a gente não pode pensar em índio como aquele bibelozinho, né, de
de pena, nu. Não, o índio, a concepção de ser índio é uma outra questão, é de se entender índio, né? Então ele pode estar, ele pode continuar, ele pode viver como a gente vive. O Tineá e o Thierry não andavam nus aí pela universidade, pela comunidade externa, né? Não nus, né? Eles andavam sem camisa, pintados, porque a pintura para eles é como se fosse uma vestimenta, porque nesse caso o Tineá e o Thierry, eles vieram aqui como os interlocutores da tribo. Então eles tinham que trazer traços da cultura deles marcantes para poder explicar isso para o povo leigo, né, que não é indígena. Então eles vieram de bermuda, vieram com cocar, vieram pintados, o corpo todo pintado, aquela pintura toda tem um significado. E a concepção de ser índio ou não índio é uma questão muito individual e cultural, que não se reflete exatamente no que tu veste, no que tu usa, como as pessoas falam, aquele índio lá usa um celular. O Thierry tem um iPhone, mas e daí? O fato de ter iPhone não é índio? Não, ele é índio, só que tem um iPhone. E é uma coisa ele, como diz a tu, Bruno, ele é letrado, né? Ele tem uma formação superior de excelência também, né? Ele é cineasta, né? O Tineá é um cineasta. Ele está terminando um filme agora, inclusive. Seria muito interessante, numa próxima ocasião, trazer ele para divulgar esse filme. Bastante interessante esse filme que eles estão terminando. Vamos programar. Mas, Bruna, na parte de trazer as crianças das escolas, há uma certa resistência ainda, porque às vezes tem professor que não quer trazer, a escola não tem transporte, mas há essa resistência em trazer as nossas crianças ao encontro da cultura indígena? Não, pelo contrário, Eduardo, cada vez mais os professores estão procurando divulgar essa cultura indígena de forma mais diversificada, sair daquele cronograma que veio se fazendo, né? O dia do índio, vamos pintar as crianças, botar peninha, fazer e deu. Não, eles estão buscando outras formas de mostrar a cultura indígena, tanto que nesse ano nós atendemos mais de 40 escolas de Criciúma a Garopaba. Então, é uma procura muito grande pela essa diversidade, e lembrando que o Grupep realiza atividades o ano inteiro, então, semana que vem já tem turma agendada, nas outras semanas, então eles buscam mostrar essa diversidade cultural. Muitos professores trabalham, por exemplo, com o ensino infantil, com as brincadeiras indígenas, então já estão tentando sair dessa ideia do índio homogêneo e trabalhar a diversidade cultural. E o mais interessante é que quando eles entram em contato com esses grupos indígenas, eles aproveitam para desmistificar, né, essa questão, o índio é de verdade, como é que vocês vivem, como é que é isso? Então é importante a criança e o professor ter esse contato, porque ambos estão aprendendo no momento da atividade. Até porque muitos têm aquela imagem do índio do qual belô, né, que é aquele índio que andava nu, com cocá e fazia a fumaça, a dança da chuva. A cultura, né, é a cultura que é passado para as crianças. Então, agora, assim, Eduardo, só desculpa, o índio também é isso. Não. Ele também é isso, ele anda nu, tem o cocar, tem o chocalho, ele tem isso. Lá na aldeia mas dele. Não só na aldeia dele, mas ele não é só isso. A questão importante é essa, não é um fato, como eu ouvi gente comentando na época que teve aquele problema do morro do túnel, lá do Morro dos Cavalos, né, a questão da aldeia indígena e tudo mais. São índios paraguaios, né? Então, essa é uma outra questão, de ser do Paraguai ou do Brasil, isso é uma limitação nossa, não é deles. Sim. É uma outra questão, mas me incomodava muito em ouvir alguns colegas, né, jornalistas, né, políticos, né, que falavam que o índio com um relógio e um calção da Nike, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele continua sendo índio, ele continua respeitando a sua cultura, a sua tradição. O fato dele usar calção e ter um relógio é porque ele se insere numa sociedade que se usa calção e se usa relógio, porque senão ele não consegue sobreviver. O fato do índio usar hoje um relógio, usar um calção e fazer uma universidade, não é uma questão de aculturação indígena, mas uma condição de resistência numa sociedade que a gente vive hoje. Interessante que o próprio índio, né, ele faz questão de buscar isso, ele claro. faz se mostrar, faz a questão de buscar, e eu na minha opinião, não acho nada de errado. Eles têm mesmo que ir cada vez melhorar, porque em muitas aldeias, você sabe melhor do que eu, que acompanha e tem a participação,
eles têm hoje internet, tem TV por assinatura, eles têm chuveiro quente, não moram mais em ocas, né? Moram em casas, eles vivem num grupo familiar grande, mas eles convivem entre si. Exato. Têm as suas tradições, suas culturas, mas independente disso, eles se adaptaram ao longo do tempo também. Acho que é normal. É claro. Não há impedimento algum. Mas há um choque cultural deles ainda com a sociedade civil. Esse é o nosso papel, é tentar cada vez mais diminuir esse choque. E a gente nota que essas atividades que a gente promove já ao longo dos anos, né, o 11º evento aconteceu agora, a cada ano esse choque está diminuindo, né, porque hoje muitos professores que estão trazendo os alunos para esse evento foram professores que participaram como alunos há 5, 6, 7, 10 anos atrás. Então esse choque cada vez está menor. Eu sou entusiasta disso. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa conversa. A conversa está boa aqui no Unisul Comunidade. Depois do intervalo a gente vai voltar para continuar essa conversa com o Alex e também com a Bruna. Vamos continuar falando sobre a questão indígena, o Grupo Arqueologia aqui da Unisul. Não sai daí, voltamos já.